meu filho, Dante, acabou de falar comigo aqui agora. Pai, se o Vasco tomar de 8, eu não vou pra escola no dia seguinte, que eu não quero ser zoado. Eu falei, Dante, pode ficar tranquilo que é feriado. Então você só vai na outra quinta-feira. Então pode ficar tranquilo que disso você não vai precisar ser zoado. Ô, Emerson, mas aí, pensei que tu ia falar, não, filho, não vai ser 8. Não, tu fala... Fala, nação, saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E sábado tem mais um clássico dos milhões, Flamengo e Vasco. E será que os vascaínos estão confiantes na vitória? Porque na última rodada o Flamengo sapecou 6-0 no Juventude e o Vasco perdeu para o Ceará. Então vamos acompanhar esse corte do canal. Atenção, vascaínos! Link na descrição como créditos de direitos autorais. Deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e bora pro vídeo. O sentimento que eu tenho, eu não sei se isso é da boca para fora, porque daí o cara já solta isso e depois, se acontecer, o cara diz, eu avisei! É que o torcedor do Vasco abandonou o jogo de sábado, especificamente. Já? Abandonou no sentido de achar assim, não vai dar. Eita. Não tem como fazer. Não vai dar, não vai acontecer, a gente vai perder. Eu já recebi áudio hoje dizendo que se for menos de 3 tá bom. Já recebi áudio que deveria ser WO. Já recebi... Cara, tu pode imaginar. Queria entender, Emerson, qual é a tua opinião em relação a isso? Tu acha que é por aí mesmo? Tu acha que o torcedor tem todo o direito de achar isso? Enfim, explana a tua relação com esse jogo de sábado. Tem gente dizendo que não vai ver. Muitos dizendo que não vão assistir. Qual é a tua relação com esse jogo de sábado, Emerson? Ô, Jean, antes até, inclusive, do jogo contra o Ceará, já tinha torcedor falando o seguinte, o Vasco tem que jogar completo contra o Ceará e poupar no jogo de sábado, que a gente já sabe o resultado. E aí, depois de tudo que acontece na terça-feira e ontem também, por conta do resultado do rival, aí o torcedor ficou com mais cabreiro ainda. Eu recebi também várias mensagens, vários áudios de torcedores do Vasco com muito pé atrás. O meu filho, Dante, acabou de falar comigo aqui agora. Pai, se o Vasco tomar de 8, eu não vou pra escola no dia seguinte, que eu não quero ser zoado. Eu falei, Diante, pode ficar tranquilo que é feriado. Então você só vai na outra quinta-feira. Então pode ficar tranquilo que disso você não vai precisar ser zoado. Mas aí, pensei que tu ia falar, não, filho, não vai ser 8. Não, tu fala que tu quer ajudar o Dante, Emerson. Pelo menos não vai ser zoado. Pelo menos não vai ser zoado. Mas assim, a gente brinca aqui, mas assim, eu até acho, Jean, por exemplo, eu particularmente, eu sou competitivo em algumas coisas e basicamente quando as pessoas falam que eu não vou conseguir, é aí mesmo que eu vou atrás, cara. Então eu vejo, por exemplo, hoje um grande jornal de circulação aqui no Rio de Janeiro fazer brincadeira, fazer que agora é Semana Santa e só falta comer o bacalhau. Eu acho que isso deveria ser, mas vai colocar no vestiário e os jogadores do Vasco não vão se sensibilizar tanto assim. Eu, particularmente, me sensibilizaria, por mais que tecnicamente você esteja inferior, mas, cara, porra, é 11 contra 11, é dia de comer faz uma tática ali, se fecha ali atrás, enfim, faz qualquer tipo de coisa, mas isso poderia motivar sábado os jogadores também, né? do Vasco a buscar, pelo menos, serem respeitados, cara, porque já são ridicularizados antes da partida começar. Como assim? Não dá pra ser assim tão assim sempre, né, Jean? E eu não vejo, por exemplo, Jean, com todo o respeito e com toda a tranquilidade do mundo, esse time do Vasco ser pior, por exemplo, que o Central Córdoba. E o Central Córdoba ganhou do Flamengo no Maracanã, um jogo com muito mais pressão, com muito mais distante da sua casa. Então, por que não? O Vasco vai ter torcedores do Vasco no Maracanã. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Claro, é difícil, ninguém tá dizendo aqui que vai ser fácil, não é isso. Mas, cara, se já aconteceu, por que não pode acontecer de novo? Então, assim, o Vasco tem que colocar isso na mente, colocar isso na cabeça. E eu acho que essa questão da preparação psicológica, acho que é muito importante, já. Mas preocupa, né? Preocupa, o time se acertou, o time vem jogando bem, Pedro voltando, Arrascaeta voltando a jogar bola, melhor fisicamente, sempre contra o Vasco, né? Impressionante como eles crescem de produção. E muito se engana quem, eles estão de olho em outro jogo. Meu amigo, contra o Vasco, sempre vão dar o melhor, sempre vão... Lógico. Não importa a fase que o Vasco está, eles sabem da rivalidade histórica, sabem da rivalidade entre as torcidas. Eu posso até concordar que Flamengo e Vasco hoje não rivalizam esportivamente. O campeonato do Flamengo é um, o do Vasco é outro. Me dói, mas é verdade. Agora, entre as torcidas existe sim, historicamente, a rivalidade, isso nunca vai acabar. Então os jogadores deles vão querer dar uma resposta
dentro de campo. E é isso. Vamos que vamos para esse clássico aí que eu ainda não estou otimista, Emerson Rocha. No próprio jogo ontem, no final do jogo, a torcida do Flamengo gritou ali contra a torcida do Vasco, já projetando o jogo de sábado. Pelo menos Bacalhau na torcida, pode esperar. como você disse, a sua hora vai chegar. Essa rivalidade que a gente espera que volte o mais rápido possível, tecnicamente e competitivamente, que é o mais importante, porque o Vasco precisa voltar a competir contra o seu maior rival. Eu fico impressionado, cara. O Córdoba vem aqui e vence o Flamengo. Por que o Vasco não pode vencer? Porra, então assim, vamos... Logicamente, respeitar, a gente sabe, entende o momento, entende que o momento é uma disparidade, mas, pô... Pai, nação, os vascaínos não estão muito confiantes na vitória, mas também é o esperado pelos últimos jogos, os últimos confrontos entre Flamengo e Vasco. O Flamengo sempre leva a melhor. E, sinceramente, eu não gosto muito quando os vascaínos ficam assim, desacreditados. Eu gosto quando eles acreditam, ficam confiantes na vitória, porque fica muito mais engraçado depois do jogo. Link na descrição do canal. Atenção, vascaínos com créditos de direitos autorais. Gostou do vídeo? Deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito. Ative o sininho das notificações para não perder nada do canal. Até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras. Não jogou. Poderia ter sido bem mais que esses 6. O Flamengo perdeu no mínimo uns 3 gols cara a cara. Isso é verdade. Dentro da pequena área, inclusive.